Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 926. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 23 minutos da quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Bastante tarifado. E talvez, novas tarifas a caminho. Vamos falar sobre isso hoje. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 926. Uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha. Todo mundo está junto com a gente. Um abraço aí para os nossos apoiadores, um abraço para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, para os nossos apoiadores. Uma honra estar aqui com vocês. Deixo em especial, um abraço para todo mundo que acompanha a gente nessa live do YouTube e para quem acompanha a gente pelo podcast. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Daniel Souza, eu queria começar o nosso episódio de hoje falando sobre cibersegurança. Um grupo de países, a maior parte deles aliados entre si, aliás, todos eles tradicionalmente aliados entre si, denunciaram um grande ataque que está sendo caracterizado por esses países como o maior ataque cibernético da história. É um ataque cibernético que, segundo eles, mais uma vez, sempre segundo eles, muda o patamar da possibilidade de coleta de dados em outros países. Os países em questão, Daniel, que estão fazendo a denúncia são Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Finlândia, Alemanha, Itália, Japão e Espanha. Eu estou dizendo que eles são aliados ou eram aliados porque eu já não sei mais se os Estados Unidos são aliados, por exemplo, do Canadá. Eu não sei dizer. Tá? Então a gente está no momento aí de atualização desses dados, mas são tradicionalmente aliados. E segundo esses países, nós tivemos um enorme ataque que foi promovido ao longo dos últimos tempos, chamado Salt Typhoon. Ou tufão de sal, seria algo mais ou menos assim, que é atribuído à China. Vou deixar claro logo de antemão, Daniel, a China nega, tá? Então aqui a gente tem uma denúncia que é feita por alguns países que dizem que a China o fez. O que a China diz não tenho nada a ver com isso. Mas, segundo essa denúncia, esses ataques seriam ataques de larga escala a empresas como AT&T e Verizon, que são duas das maiores provedoras de dados de telefonia dos Estados Unidos e que representa, portanto, a partir desses ataques, um dos maiores vazamentos de dados e de inteligência da história dos Estados Unidos. E o que foi divulgado hoje, Daniel, esse que é o ponto que mais chama atenção, é que provavelmente, se as informações estiverem corretas, se aqui são governos e especialistas falando, esse ataque, Daniel, ele pode ter roubado informações de quase todos os cidadãos americanos, segundo autoridades de segurança dos Estados Unidos. A gente teria, na verdade, assim, os Estados Unidos estão falando isso, os outros países estão corroborando, estão dizendo, olha, a gente detectou algo parecido. Esse ataque, Daniel, ele teria atingido setores como telecomunicações, setores governamentais, sites governamentais, dados governamentais, sistemas governamentais, transportes, hospedagem e infraestrutura militar e empresas de internet. Então, dessa maneira, Daniel, se isso tudo estiver correto, a China, por meio desse grupo, por meio desse ataque, esse Salt Typhoon, na verdade o nome, Salt Typhoon, ele teria tido acesso a metadados de praticamente todos os cidadãos americanos e de alguns outros países também. Só para a gente lembrar o que são metadados, Eu lembro quando teve aquele escândalo envolvendo, aquele escândalo que foi denunciado pelo Snowden, a gente meio que se acostumou com metadados. Metadados não significa você ter acessado a conversa em si, mas é você saber quem falou com quem durante quanto tempo e onde estavam, Então são informações que dessa maneira, por meio de uma triangulação, você consegue ter muita informação. Então isso aqui é um big data, Assim, é uma quantidade maciça de dados, muitos dados, e que a China, portanto, passaria a ter a possibilidade, inclusive, de rastrear
cidadãos americanos. Mais uma vez, se você acessa, por exemplo, redes de telecomunicações, virtualmente todos os adultos nos Estados Unidos tiveram seus dados rastreados de alguma maneira, passam a ter os seus dados rastreados, incluindo, Daniel, essa é a desconfiança, telefones de pessoas como Donald Trump e J.D. Vance. A gente está falando, portanto, sobre algo que, se for verdade, que a gente não tem a confirmação, mais uma vez, a China nega que tenha havido qualquer coisa nesse sentido, a gente está falando sobre algo que atinge, inclusive, grupos relacionados, por exemplo, à inteligência de outros países, ou seja, a China ela passaria a ter acesso a onde estão determinadas pessoas que trabalham na CIA ou no FBI ou qualquer coisa assim. A gente tem, Daniel, portanto, a denúncia, né, de que nós temos agora a abertura de um novo capítulo na capacidade cibernética chinesa. É a China, Daniel, se reafirmando, isso não é uma novidade, mas se reafirmando como uma das superpotências em termos de coleta de dados. Um ponto que eu quero deixar muito claro aqui é que a gente está falando isso sobre a China, mas é algo que a gente já sabe que países como os Estados Unidos fazem de forma corriqueira. Isso já foi denunciado várias vezes. O caso da NSA, por exemplo, foi um caso escandaloso. Tem cerca de 10 anos, Daniel, mas a gente não pode esquecer e nem imaginar que, depois que foi denunciado, os Estados Unidos recuaram e pararam de coletar dados. Isso é feito por todos os países que têm capacidade de fazê-lo. A Rússia, aliás, é também uma potência antiga, né, nessa capacidade de coletar dados em outros países. E o que chama atenção agora, portanto, é não que a China esteja entrando nesse mercado, mas sim a proeminência que a China ganha também na coleta de dados em outros países. Mais uma vez, a gente não sabe se isso foi de fato a China, isso pode ser uma denúncia para queimar o filme da China, mas não dá para duvidar, né? A China tem capacidade técnica para tal e, portanto, isso coloca uma pedra no sapato de uma série de países, incluindo os Estados Unidos, Daniel. Tem que certamente essa primeira pauta de hoje do Petit Jornal será debatida num jantar. Um jantar que acontece nessa noite, que reúne mais de 20 líderes de tecnologia e negócios no Rose Garden da Casa Branca. Esse jantar, Tanguy, acontece após um evento sobre inteligência artificial organizado pela primeira-dama Melania Trump. Aí você tem ali muitas presenças importantes da área de tecnologia. O Zuckerberg vai estar lá da Meta, o Tim Cook da Apple, o Pichai do Google, o Altman da OpenAI e por aí vai, né? Você tem ali realmente muitas lideranças importantes nesse segmento tecnológico participando desse jantar, um jantar que teve antes aí um evento sobre inteligência artificial, um debate sobre inteligência artificial com líderes de empresas de ponta nesse segmento. Agora, teve uma pessoa que não foi convidada. Essa pessoa que não foi convidada e que, inclusive, tem uma plataforma de inteligência artificial, o Grok, é o senhor Elon Musk. O senhor Elon Musk, segundo a Casa Branca, não foi convidado. Elon Musk negou que não tenha sido convidado. Elon Musk disse que foi convidado, mas que não poderia ir. Tinha um problema de agenda. Protestem, o presidente chama para um jantar na Casa Branca e tal, mas você certamente tem alguns outros eventos um pouco mais importantes para aquela noite. E com isso nós temos aí uma bola dividida entre a Casa Branca e o Elon Musk. De qualquer maneira, podemos observar que o relacionamento entre Trump e Elon Musk ainda não voltou a ser o que era antes. É aquele relacionamento, Tanguy, onde o Elon Musk, financiava a campanha do Trump. Aquele relacionamento onde o Elon Musk aparecia com trajes informais na Casa Branca. Eu lembro, inclusive, quando o Saturday Night Live fez uma piada justamente com isso, porque o Zelensky foi criticado porque estava com trajes informais. E quem na Casa Branca entra com trajes informais? Elon Musk. Entrava na mesma época da maneira que queria na Casa Branca, levava o filho botava meleca na mesa do presidente, e assim por diante. Mas esse relacionamento profundo e próximo ficou para trás, mas temos aqui o Donald Trump muito preocupado em estreitar os laços com os líderes, né, das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Tecnologia é algo absolutamente incontornável.
será cada vez mais incontornável. Existe uma disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. A gente já explorou isso no Petit Cursos, né, no petitcursos.com.br. E todos os profissionais que querem se manter atualizados nos mais diferentes campos precisam ter letramento tecnológico, né, Tanguy? Pois é, Daniel, a gente coroa, né, essas nossas primeiras pautas aqui sobre tecnologia, trazendo exatamente o descontaço que a Alura traz para todos os nossos ouvintes. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e oferece 15% de desconto para todos os nossos ouvintes, somente usando o link que está na descrição desse episódio, para incentivar mais pessoas a entrarem no mundo da tecnologia. Só para lembrar, Daniel, esses 15% funcionam para qualquer plano, né? Então tem 3 planos lá que você encontra no site da Alura, os planos Plus, Pro e Ultra Lab, né? E, inclusive, Daniel, tem 2 novidades aqui que eu acho importante trazer para os nossos ouvintes. O primeiro deles são os planos de 24 meses, que trazem, portanto, um custo-benefício melhor e que é perfeito para quem quer mudar de área ou se especializar sem pressa, né? Então, aquela ideia de você ir se especializando aos poucos, você quer ir mudando de área, uma coisa de transição, 24 meses com preço mais baixo, mais competitivo para você. E, além disso, também tem o Talent Lab Area, que é uma área exclusiva da Alura, apenas para o plano Ultra Lab, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos, networking e suporte para carreiras no Brasil e no exterior. Então não perde não, né? O Talent Lab está lá pronto para você exatamente conseguir se inserir no mercado de trabalho. Tudo isso no link que está na descrição deste episódio. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria trazer mais uma vez os Estados Unidos, porque hoje a gente tomou conhecimento de mais uma ação, uma segunda ação, que foi aberta pela cidade de Washington, né? Washington, D.C., contra os Estados Unidos da América, contra o governo federal, por conta daquela ação que federalizou a segurança na capital americana. Então, a Procuradoria-Geral de Washington abriu um processo com 2 alegações, Daniel. Primeira alegação, a violação da Lei de Autonomia Municipal. Essa é uma lei que já vigora há 52 anos e que, portanto, garante que o município ele tem autonomia, né? Você não deveria ter uma intervenção nesse sentido. Ainda mais levando em consideração, e aí é o segundo ponto dessa ação, o princípio democrático de que as Forças Armadas não devem ser usadas para a aplicação da lei interna. E é exatamente isso que Donald Trump, dia após dia, afirma. Eu estou fazendo intervenção na segurança para garantir que a lei seja cumprida. Isso está na lei que não pode, né? E aí você tem uma ação exatamente dizendo, gente, tem uma lei que diz que não pode, o cara vai lá e faz exatamente isso que a lei diz que não pode. Pelo amor de Deus, alguém tem que parar essa maluquice que o Trump está fazendo na segurança de Washington, D.C. Uma coisa que eu acho importante, né, abrir só um parêntese aqui, é que historicamente os Estados Unidos eles têm uma lógica diante das Forças Armadas que é de manter as Forças Armadas o mais fracas possíveis, né? Então, a lógica é, se você tem Forças Armadas poderosas demais, isso pode acabar se tornando um instrumento de autoritarismo. É claro que o pessoal que está ouvindo a gente, Daniel, deve estar falando assim, pô, tem que estar completamente maluco de dizer isso, né? As Forças Armadas americanas são gigantescas. Isso é relativamente recente, isso é algo que vem da Segunda Guerra Mundial para cá. Mesmo após a Primeira Guerra Mundial, Daniel, os Estados Unidos chegaram a ter 4 milhões de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra acaba, os Estados Unidos ressecam as suas Forças Armadas, porque a lógica desde lá da independência é as Forças Armadas elas têm que ser pequenas para que elas não sejam um instrumento de líderes autoritários e que eventualmente queiram se meter na ordem doméstica dos Estados Unidos. O que é, segundo a alegação da Procuradoria-Geral de Washington, exatamente o que os Estados Unidos estão fazendo, né? Então, as alegações, Daniel, isso é exatamente ressaltado pelo procurador Brian Schaub, né, que é exatamente quem está sendo responsável por essa ação, diz que as tropas que vêm de fora de Washington, D.C., não têm que prestar contas aos moradores. Então, você acaba tendo um problema, né? Tem uma galera ali que simplesmente não presta contas. E há uma sensação também de que o campo de batalha para barrar o Trump tem que ser Washington, D.C., porque ele já falou, mais uma vez, que outras cidades vão seguir mais ou menos o mesmo caminho, e aquelas que estão sendo esperadas para serem as próximas cidades que podem ter sua segurança federalizada são Baltimore e Chicago. Uma coisa em comum, Daniel, que Washington, D.C., Baltimore e Chicago têm entre elas, né? Um ponto em comum entre elas. As 3 têm prefeitos negros e democratas, tá?
Coincidência. Ok. Mas é uma coincidência que vale a pena a gente dar uma olhada, né, Daniel? Uma coincidência talvez não seja bem uma coincidência. Aliás, a própria diretora lá do Fed, né, Daniel Souza, que ele quis demitir, por acaso era também uma mulher negra, né? Então, a gente tem em Washington a prefeita, que é a Muriel Bowser, uma mulher negra democrata. Em Baltimore, você tem o Brandon Scott, um negro democrata. E você tem o Brandon Johnson, em Chicago, né, também um negro democrata. Então, só para a gente saber, Daniel, aonde que isso vai dar, mas de qualquer maneira os democratas têm considerado que a capital é o ponto que tem que ser trabalhado agora, porque senão você pode abrir um precedente, consolidar um precedente que pode ser muito complicado para o futuro de outras cidades com prefeitos democratas também, Daniel. E claro que a lógica do Donald Trump é tentar sempre alargar o seu poder, né, Tanguy? Ele vai testando os limites, se colar, ele ampliou o seu poder. Ele passou a ter capacidades que ele não tinha anteriormente e fica bem claro que Washington, D.C. é um laboratório que, dando certo, pode ser replicado em outras cidades americanas. E a lógica do Trump é projetar uma imagem de alguém que é implacável com a criminalidade. Aliás, esse é um dos pontos fortes do Donald Trump. Segundo as pesquisas mais recentes, a gente chegou até a trazer isso aqui no Petit Jornal, falando da The Economist, que trouxe um levantamento ali dos aspectos nos quais o Trump era mais forte e quais ele era mais fraco, e o combate ao crime era um deles, um dos aspectos que ele tem tido sucesso no que diz respeito à sua construção de imagem junto aos americanos. Tanques na rua, soldados fardados, né, soldados do exército fardados na rua, é algo inusual para os Estados Unidos, ainda mais na sua capital, mas o Trump tem tentado emplacar isso como sendo algo necessário para o enfrentamento da criminalidade crescente nos Estados Unidos. Daniel, esses países que eu gosto muito de caudilho, sabe, Daniel? É muito complicado, Daniel, muito difícil lidar. Tem um negócio de uma imprevisibilidade, tem a lei, mas não segue, sabe? Fica tentando, alargar ali, né, os espaços de poder do governante. É muito difícil lidar com países, Daniel, que amam caudilhos. Esse é um ponto importante para ser dito aqui. Estamos cansados. Alguém tem que fazer alguma coisa, Daniel Souza. Não podemos ficar tolerando caudilhos em determinadas partes do continente americano, Daniel. E os Estados Unidos acharam, Tanguy, que fariam parte desse continente impunemente. Nós sempre soubemos que batia um coração latino-americano no vizinho do norte, né? No grande vizinho do norte. No fundo, eles sempre foram latino-americanos e agora o governo Donald Trump tem botado realmente... Só falta aprender a cozinhar, Daniel. Só falta, é verdade, é verdade. Agora, Tanguy, ainda falando sobre a América Latina, Cláudia Sheinbaum anunciou que seu governo está considerando impor tarifas sobre importações de países que não têm acordos comerciais com o México. Deixando claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa coisa de país... Eu conheço essa fórmula, viu? Onde é que a gente ouviu isso, hein, Daniel? Me parece familiar, viu? Mas tem uma diferença importante. O Donald Trump coloca tarifas contra países que têm acordo comercial com os Estados Unidos. A Cláudia Sheinbaum está dizendo pelo menos o seguinte, olha, o pessoal que tem acordo, o acordo está mantido, não vou ficar rasgando acordo. Se vocês fizerem uma comparação com o meu vizinho aqui do norte, que rasga acordo, vocês não vão encontrar qualquer tipo de paralelo. Eu não. Eu sigo acordos. Países que não têm acordos, aí posso estar eventualmente colocando algumas tarifas. E essa iniciativa faz parte de uma campanha mais ampla chamada Plano México, voltado para fortalecer as indústrias nacionais em resposta a medidas protecionistas que têm sido emplacadas pelos Estados Unidos. A presidente do México não especificou ainda os setores ou produtos que seriam afetados. Esses detalhes estão pendentes e ainda estão em construção. Um relatório obtido pela Bloomberg do governo mexicano revelou que esse plano tarifário pode ser incorporado à proposta de orçamento do México para 2026, que deve ser enviado ao Congresso até 8 de setembro de 2025. Falando português claro, o governo do México, nessa peça orçamentária, já deve colocar a expectativa de arrecadação de tarifas, com tarifas. O México coloca tarifas, arrecada dinheiro, arrecadando dinheiro, eu posso colocar isso
no plano orçamentário do governo mexicano para 2026. Ô México, pô, você também agora vai achar que tarifa é para arrecadar, que México vai viver de tarifa também. Porque agora cobra tarifa e melhora a arrecadação do governo, quando a gente sabe que tarifas não são instrumentos arrecadatórios, são idealmente instrumentos regulatórios para você regular ali o fluxo de comércio e a entrada de determinados produtos. A tarifa como mecanismo arrecadatório é algo da época do mercantilismo, é algo da época do pacto colonial, é algo da época de um passado que já ficou bastante distante. De qualquer maneira, é Donald Trump fazendo escola e agora o México já está sugerindo, embora com esse nuance de não cobrar tarifas sobre países que têm acordo comercial com o México, mas é a tarifa como elemento de desenvolvimento da indústria nacional e a tarifa como mecanismo arrecadatório. Daniel Souza, por falar em acordo, tarifa, comércio, a gente teve um passo de aproximação da União Europeia em direção a uma outra economia bastante importante por aí, né? Me conta aí. É verdade, Tanguy. Nós tivemos o anúncio de que o comissário europeu para o comércio vai realizar uma visita à Índia, que começará no próximo dia 11 de setembro, uma visita que está prevista para ter 3 dias. Na prática, existe um esforço muito grande de aproximação entre a Índia e a União Europeia para a celebração de um acordo de livre comércio. A Europa está buscando uma alternativa aos Estados Unidos, a Índia também. As negociações elas já são longas, elas já têm durado muitos anos e têm estado sempre travadas, mas agora, veja você, Donald Trump conseguiu destravar as negociações entre Índia e União Europeia, que voltaram a avançar. A União Europeia busca reduzir tarifas em setores como veículos, equipamentos médicos, bebidas alcoólicas, vinhos e destilados, e laticínios. Já a Índia gostaria de reduzir tarifas sobre têxteis, produtos farmacêuticos, aço e também derivados de petróleo. De qualquer maneira, a gente está falando de um bloco e um país que tem tido uma ampliação muito significativa do seu comércio bilateral ao longo dos últimos anos. Me parece uma saída natural, Tanguy? A União Europeia precisa celebrar mais e mais acordos comerciais. A União Europeia precisa celebrar um acordo comercial com o Mercosul, outro acordo comercial com a Índia e outro acordo comercial com a Austrália. São os 3 grandes focos da União Europeia nesse momento. E se esses 3 focos forem bem-sucedidos, você já consegue aí reduzir de maneira razoável a dependência do mercado americano. Claro que não vai ser suficiente para suplantar e substituir os Estados Unidos, mas já é um começo e a Europa precisa realmente de novos mercados, novos ares para manter a sua economia tracionada, em crescimento. Afinal, a Alemanha, em particular, que é a locomotiva europeia, tem uma parte muito importante do seu PIB dependente das exportações líquidas de bens e serviços. A Alemanha precisa de novos mercados, precisa de alternativas aos Estados Unidos. A Alemanha tem pressionado muito os seus parceiros dentro da União Europeia para que esses acordos comerciais saiam do papel, sejam celebrados e, consequentemente, a Europa possa viver novos ares. A gente chegou a falar sobre isso, inclusive, no último curso do petcursos.com.br, o curso sobre 2050. Nós falamos sobre as alternativas que a Europa tem para 2050, para o futuro, e entre essas alternativas estava lá a celebração de acordos de livre comércio com novos parceiros, buscando alternativas para os produtos europeus. Daniel Souza, eu quero mudar de assunto aqui, queria falar um pouquinho sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país que é muito fechado e às vezes ter acesso a informações sobre a Coreia do Norte é muito difícil, De fato, eles protegem muito bem as informações sobre o que está acontecendo lá dentro. E a gente teve uma oportunidade essa semana agora com a visita que o Kim Jong-un fez à China para olhar um pouquinho para o que está acontecendo, algumas especulações, elas começam a tomar forma. Até alguns anos atrás, Daniel, imaginava-se que o Kim Jong-un, o presidente / ditador, enfim, como você queira chamar, da Coreia do Norte, ele estava preparando a irmã mais nova dele para ser a sua sucessora. Então, a Kim Yo-jong. Ela é a irmã, como eu disse, mais nova do Kim Jong-un e ela é uma figura muito forte. Isso é uma garantia, Isso já vem sendo dito há algum tempo.
Ela é uma figura bastante forte dentro da cúpula da Coreia do Norte. Ela é responsável atualmente por comunicações, política de propaganda, atua como conselheira de confiança do líder supremo, do Kim Jong-un. Ela tem também uma formação, tal qual o irmão, uma formação ocidental, né? Ela viveu e estudou na Suíça entre 1996 e 2001, ao lado, aliás, do próprio Kim Jong-un. Então ela é uma pessoa do círculo mais íntimo, né, do líder supremo, e imaginava-se que ela poderia ser alguém que seria a sucessora do irmão. Só que nessa visita agora, Daniel, confirmou-se uma outra teoria, né, nessa visita que o Kim Jong-un fez à China, que é que ele estaria preparando, na verdade, a filha dele. A filha dele se chama Kim Ju-ai e ela tem 12 anos, Daniel, 12 anos. Ela já vem sendo colocada nessa posição, uma especulação, desde que ela tinha 9 anos. Ela é considerada, não dá para ter certeza, tá? Mas o Kim Jong-un, a princípio, teria 3 filhos. Isso ninguém sabe se é mesmo, não dá para saber. Mas ela, teoricamente, é a filha mais próxima a ele, né? Então, estima-se, né, imagina-se, que ele tenha um filho mais velho, né, nascido em 2010, então nesse momento teria por volta ali dos 15 anos, nunca foi visto publicamente. Uma filha mais nova, que teria nascido em 2017, também não dá para saber se é verdade, se não é, mas ali nasceu em 2017, e teria, portanto, essa menina, que agora estaria com 12 anos, a Kim Ju-ai. Ela já participa de alguns eventos públicos na Coreia do Norte, como desfiles militares, testes de armas de longo alcance, que é sempre um evento importante para o Kim Jong-un, comemorações e eventos oficiais internos, mas dessa vez agora, Daniel, é considerado como se fosse uma apresentação internacional da menina, uma apresentação internacional da eventual sucessora do Kim Jong-un. Então ela conheceu ninguém menos que Xi Jinping e Vladimir Putin, né, um desfile militar, internacional, com cobertura internacional. Então, imagina-se, Daniel, que talvez ele esteja preparando a filha do meio, né, a filha do meio dele, atualmente com 12 anos, para ser a sua sucessora. Agora, a Coreia do Norte, Daniel, ela invade a geleia da Shakira, né? Temos uma geleia coreana, norte-coreana, no episódio de hoje. Me conta, Daniel Souza. Tanque, na geleia de hoje temos Kim Jong-un. Na visita que ele fez à Rússia recentemente, descobrimos que, assim como Vladimir Putin, ele não deixa os seus dejetos fora de casa. Não deixa os seus dejetos, porque afinal você pode ter ali a coleta de dados biológicos do nosso líder norte-coreano. E tem mais. Além disso, ele tem o personal cleaner, que vai limpando os locais nos quais ele toca para evitar que alguém maliciosamente colete o seu DNA. Tem uma imagem, inclusive, que viralizou. Ele sentou numa cadeira para se encontrar com Putin, teve ali uma reunião de aproximadamente 2 horas, e depois da reunião vai lá o personal cleaner do Kim Jong-un e fica lá passando um paninho, limpando a cadeira para não deixar... Desculpa, eu não entendi muito bem, se você puder esclarecer para mim, qual o barulho que faz a limpeza especificamente? A limpeza faz assim... É o paninho que tá passando ali no estofado, e aí o atrito gera esse tipo de som, entendeu? Entendi. Mas o fato é que ficou impecável, não deixou nenhum rastro, porque, vai saber, né? Isso porque o Vladimir Putin é aliado dele, hein, rapaz? Imagina os inimigos. Os cuidados, as precauções que ele acaba tomando em relação aos inimigos. Então, Tanguy, o pessoal que achou que o Putin era muito cuidadoso, não. O Kim Jong-un disse pro Putin, hold my beer, eu sou muito mais do que você. Você apertou a mão do Trump, vai saber se o Trump pegou ali, né, informações do seu DNA no aperto de mão. Eu não, aqui eu tô muito mais cuidadoso, tô muito mais esperto do que você, embora o Kim Jong-un tenha apertado a mão do Trump lá atrás no mandato anterior. Mas isso não é o caso, porque agora ele vai aprendendo e vai estabelecendo camadas adicionais de cuidado. O Daniel Souza, ele apertou a mão do Trump, você não sabe se ele pegou o DNA do Trump, né? Essa informação você não tem. Né? Se ele tá preocupado assim, Daniel, de repente foi ele que roubou aí o DNA do Trump e tá fazendo um clone de Donald Trump que vai assumir a presidência muito em breve. Daniel Souza, se você quiser saber mais sobre a Coreia do Norte, mais sobre a Coreia do Sul, mais sobre a história dos dois, sobre a fronteira, sobre as questões todas envolvendo uma região absolutamente complicada do ponto de vista internacional, temos um curso só sobre as Coreias lá no Petit Curso. Aliás, a gente deu uma aula gratuita que está lá no YouTube do Petit Jornal
sobre a onda coreana, né? A Hallyu, né? A onda cultural coreana, inclusive com o K-pop, né? Com os fenômenos culturais sul-coreanos. E no curso que a gente deu logo depois, a gente falou bastante sobre a Coreia do Norte, sobre a história da Coreia do Norte, sobre a história da família do Kim Jong-un, como é que se consolidou no poder. Acessa lá, petcurso.com.br, esse é um dos cursos que está lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso deixamos aqui o nosso agradecimento a cada um de nossos apoiadores e nossas apoiadoras. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix do Petit Jornal, petjornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta para o Petit Invest, que a gente grava. Se você quiser assistir a gravação e tal, seja muito bem-vindo no YouTube do Petit Jornal às 9 da manhã e, naturalmente, vai logo depois para o podcast. Daniel Souza, nos vemos. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.